Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores paradoxos da história do cinema, o filme de nitrato. Pensa só, um material que era ao mesmo tempo de uma beleza visual sem igual e um perigo mortal, literalmente explosivo. E para a gente ter uma ideia do fascínio que esse material causava, olha só o que o historiador de cinema Kevin Brownlow disse. Ele estava descrevendo a sensação de ver uma cópia original de nitrato. Era outra coisa. Tinha uma qualidade quase tridimensional, uma profundidade que fazia parecer que dava para entrar na tela. Essa era a magia que definia a era de ouro do cinema. Pois é, aí que está o centro de tudo. De um lado, essa beleza que parece de outro mundo, sabe? Uma luminosidade que até hoje os formatos mais modernos têm dificuldade de imitar. E do outro, a realidade assustadora. O filme de nitrato era um material super perigoso que podia simplesmente pegar fogo sozinho e queimar de um jeito inacreditável. Ok, então vamos entender isso melhor. Para sacar o tamanho do perigo, a gente precisa sair um pouco da arte e entrar na ciência. Afinal, o que fazia esse material ser tão volátil? A resposta, claro, está na química. A base do filme de nitrato se chama nitrocelulose. E aqui vem o pulo do gato. A nitrocelulose é quimicamente quase a mesma coisa que algodão pólvora. Sabe um dos primeiros explosivos que inventaram? É isso mesmo. Basicamente, os primeiros rolos de filme eram feitos do mesmo material que se usava em munição. E as características desse material? Um pesadelo para quem tentava guardar isso. Com o tempo, ele vai se decompondo e soltando gases inflamáveis. Pior, ele pode pegar fogo do nada, sem nenhuma chama por perto. E quando o fogo começa, não para mais. Ele produz o próprio oxigênio, então queima com uma velocidade absurda. Ele consegue queimar até debaixo d'água. Imagina só. Olha essa imagem. É chocante, né? Mostra bem o poder de destruição. E o mais maluco é que isso não foi um acidente. Foi um teste de segurança controlado pelo governo. É uma demonstração assustadora do que acontece quando o nitrato entra em combustão. Não é um foguinho qualquer, é uma explosão de verdade. E olha que ironia, foi justamente esse perigo todo que acabou criando a área de preservação de filmes como a gente conhece hoje. A necessidade de lidar com esse risco gigantesco forçou a criação de arquivos de filmes especializados, com cofres e tudo, dando início a todo um campo de trabalho profissional de conservação. Mas nem com todo o cuidado do mundo, a tragédia às vezes é inevitável. E para a gente ver como esse perigo não era só teoria, vamos dar uma olhada num dos piores desastres da história da preservação, o incêndio que aconteceu nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos, lá em 1978. E a coisa toda aconteceu muito rápido. Começou com um barulho estranho, um baque. Em poucos minutos, o prédio inteiro já estava tremendo com várias explosões. A força do fogo era surreal, chegou a derrubar uma parede. Isso mostra a violência de um incêndio de nitrato de verdade. No fim das contas, o fogo tomou conta de praticamente todos os 27 cofres. E a perda foi gigantesca. A gente está falando de 12 milhões e 600 mil pés de filme. Isso dá quase 4 milhões de metros de história do cinema que viraram cinza. Eram principalmente cenas de cinejornais da Universal, sabe? Momentos únicos de eventos históricos que simplesmente desapareceram para sempre. Essas fotos aqui de testes de segurança ajudam a visualizar o que aconteceu lá. De um lado, as latas de filme, todas arrumadinhas, quietinhas no cofre. Do outro, a realidade brutal de um incêndio desses. É uma explosão de fogo e gás. É esse poder todo que estava guardado naqueles cofres. E o mais complicado é que as investigações oficiais nunca concordaram sobre a causa. A GSA, que é um órgão do governo, jogou a culpa nos funcionários terceirizados que estavam fazendo uma obra lá. Já os bombeiros tinham outra teoria, um ar-condicionado que deu defeito e, em vez de esfriar, passou meses aquecendo os cofres. Ou seja, um monte de coisa pode ter dado errado para levar a um desastre desse tamanho. E é importante dizer que esse incêndio nos arquivos nacionais não foi um evento único, infelizmente. Isso faz parte de uma história bem longa e triste de perdas que aconteceram em várias das instituições culturais mais importantes do mundo. Estúdios gigantes de Hollywood, a Cinemateca Francesa em Paris, o Museu de Arte Moderna de Nova York. O filme de nitrato deixou um rastro de destruição por toda parte. Beleza. Com o perigo desses, o que os especialistas em preservação fizeram? A gente vai ver agora como foi que os desafios da era do nitrato acabaram gerando soluções que protegem o nosso cinema até hoje. A grande virada tecnológica foi, basicamente, abandonar a nitrocelulose. A indústria criou o que ficou conhecido como filme de segurança.
Primeiro, ele era feito de acetato e depois de poliéster. A grande vantagem é que esses materiais são quimicamente estáveis, ou seja, não tem aquele risco todo de pegar fogo. E isso mudou o jogo do armazenamento. Tá, mas e os milhões de metros de filme que já tinham sido feitos em nitrato? Aí a solução foi uma verdadeira corrida contra o relógio para duplicar tudo. Os arquivos começaram projetos gigantescos para copiar o conteúdo dos filmes de nitrato que estavam se desfazendo para esses novos filmes de segurança, que eram muito mais duráveis. O processo era basicamente esse. De um lado, a cópia original de nitrato, linda, cheia de detalhes, mais uma bomba relógio. Do outro, a cópia mestra de segurança. Era tipo uma arca de Noé do cinema, sabe? Levando aquele conteúdo precioso para o futuro, garantindo que ele não ia se perder. E hoje em dia, dá para assistir um filme original de nitrato? Dá, mas é uma operação super complexa. Exige um protocolo de segurança absurdo. Cada rolo de filme tem que ser inspecionado milimetricamente. Os projetores são praticamente cofres de metal, com sistemas anti-incêndio de última geração. O projecionista precisa fazer vários testes antes de sequer ligar a lâmpada. É uma experiência raríssima, um verdadeiro privilégio para quem consegue ver. E o resultado de todas essas lições, de todos esses desastres, é o que vemos aqui. Cofres modernos, com temperatura e umidade controladas, onde nosso patrimônio do cinema fica guardado com o maior cuidado do mundo, é um ambiente totalmente seguro e estável. Um contraste enorme com o perigo que era no passado. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final meio amarga. As estimativas dizem que mais de 75% de todos os filmes da era do cinema mudo simplesmente se perderam. O nitrato é um lembrete muito forte de como a nossa herança cultural pode ser frágil. Fica a pergunta no ar: quantas obras-primas, quantas histórias incríveis, quantas atuações geniais simplesmente viraram pó antes que alguém tivesse a chance de salvar? Essa é uma resposta que, infelizmente, a gente nunca vai ter,